Olá, você que acompanha aqui o canal de atualidades do professor Jeová Canhete, o canal do Curso da História. Sejam bem-vindos. Vamos falar aí mais uma semana de acontecimentos no Brasil e no mundo. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita a oportunidade, se inscreva. Claro, se você já está inscrito, divulgue o canal para os seus conhecidos, tá? Para que nós possamos aí popularizar, né, cada vez mais a nossa linha de argumentação. Perfeito? Muito bem. Bom, nós tivemos uma semana, como todas têm sido ultimamente, muito conturbada, né, principalmente no Brasil. Infelizmente, as piores expectativas, as piores previsões acerca da propagação do coronavírus no Brasil, elas estão se materializando, né? Infelizmente, claro, em prejuízo de milhares de famílias, né? Hoje os números ultrapassam 45 mil brasileiros brasileiros e brasileiras que perderam a vida para coronavírus, né? Para a propagação do coronavírus, e quase 1 milhão de contaminados, né? E há quem diga, dependendo aí da região que você vai analisar, que nós estamos vivendo nesse momento ainda uma ascendente nos gráficos. Ou seja, né, nós não chegamos nem no pico da pandemia ainda em algumas regiões, como por exemplo no Centro-Oeste, que a coisa está começando agora, os leitos estão sendo ocupados por agora. A gente já começa a ver, essa semana viralizou, né, nas redes sociais o depoimento de uma médica goiana, né, criticando a conduta da população aqui da nossa cidade, que em detrimento de tudo, né, apesar de tudo, tá levando uma vida como se nada tivesse acontecido, fazendo caminhadas nos parques e coisas assim, né? Então, infelizmente, né, nós podemos esperar cenários aí tenebrosos, né? Outro dia, um desses analistas, um desses infectologistas declarou que o Brasil muito provavelmente terá o maior número de contaminados e de óbitos de toda a pandemia. Bom, já somos o segundo lugar no mundo, é um ranking totalmente indesejado, mas somos o segundo lugar no mundo, só perdendo para os Estados Unidos da América. A coisa é grave porque são mais de 100 dias de pandemia, né? O nosso governo está completamente inerte, né? É um governo que não tem ação, não tem uma estratégia de ação para combate do avanço da pandemia. Estamos lidando com um terceiro ministro da Saúde, 2 foram demitidos. O terceiro é um militar que nada ou quase nada sabe sobre o tema. Então, infelizmente, o cenário é preocupante, tá? Outra questão que eu gostaria de abordar nessa semana, né, da última gravação para cá, é a chamada CPI das fake news, né? Aquela CPI que vem andando, né, que está sendo tramitando ali junto ao Supremo Tribunal Federal, que tem o relator Alexandre de Moraes, né, o ministro do STF, como aquele que conduz esse processo das fake news, e tivemos alguns desdobramentos, né, desse processo das fake news, como por exemplo a prisão da Sara Giromini, né, que eu acho muito interessante. A Globo em nenhum momento dá ibope para ela, a Globo está tratando ela como extremista, o que ela é de fato, né? Então a extremista Sara Giromini, que está presa, né? Aquele outro extremista, o Renan não sei das quantas, que foi preso, foi solto, mas logo está sendo preso de novo. Todo um time, digamos assim, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e aí envolvem blogueiros, aí envolvem deputados, aí envolvem empresários, aí envolvem toda sorte de indivíduos que estão sendo arrolados nesse processo, já tiveram ações da Polícia Federal de busca e apreensão, né, nos estabelecimentos, nas casas e até mesmo nos escritórios desses indivíduos, né? Então, são desdobramento da CPI das fake news. É grave, abriu-se no Brasil um amplo debate, porque como a coisa aqui está muito polarizada, né? Abriu-se um amplo debate nas redes sociais, eu mesmo participei de alguns, sugerindo de que essa é uma ação arbitrária,
de que isso fere a liberdade de expressão. Não sei se você deve ter recebido algo nesse sentido também. E é claro que não procede esse argumento, não tem a ver com liberdade de expressão, né? A difusão de notícia falsa, a difusão de ameaças que estão previstas no Código Penal brasileiro configura crime, não tem a ver com liberdade de expressão, né? Não tem a ver com não aceitar o contraditório. Tem a ver, como o próprio ministro Alexandre de Moraes leu ontem em rede nacional, alguns e-mails que eles receberam, eles, ministros do Supremo, e ele particularmente recebeu, de alguns desses supostos aí, aliados, supostos não, aliados do governo, né? Inconformados com as ações que vem sendo tomada contra esses aliados, né? Por exemplo, o Alexandre de Moraes chegou a dizer, ler uma dessas mensagens, foi capturada na Deep Web, inclusive, de que uma advogada, se não me falha a memória, do Rio Grande do Sul, sugeriu estuprar as filhas dos ministros do STF, né? Estuprar as filhas, né, dos ministros do STF. Só para citar alguns dos termos que foi divulgado aí pelo Alexandre de Moraes, né? Então, tá em andamento, muita coisa vai acontecer, porque ninguém tira da minha cabeça, e eu sei que você também acredita nisso, de que todo o processo eleitoral de 2018 está comprometido, todo ele está comprometido, baseado em difusão de fake news, né? A vitória do Bolsonaro se constituiu a partir de fake news, e não só isso. É uma vitória que se constituiu, inclusive, eis aí uma das preocupações do governo, com financiamentos não declarados, né? E isso é crime eleitoral, né? Quero te lembrar que foi por esse crime que o Fernando Collor de Mello sofreu o processo de impeachment, é o famoso Caixa 2, né? Valores que foram usados para financiamento, eleitoral, valores não declarados, valores que se deram ali no subterfúgio das redes sociais. Então é grave essa CPI, né? Na verdade, esse processo das fake news que hoje está no Supremo Tribunal Federal poderá e com certeza deverá ser remetido ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e aí, claro, uma chance real de cassação, eis o que está em jogo, daí a preocupação do Jair, né, e dos seus filhos, a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, né? Então se até então a coisa parecia que não ia dar em nada, na junção desses dois processos, a situação pode ficar bem ruim para o Bolsonaro, a ponto de ter o seu mandato cassado, né? Beleza. Outra questão que eu quero chamar a atenção na nossa breve fala, né, dessa semana, tem a ver com a prisão do Queiroz. Isso tá fresquinho, saiu hoje, né? Quer dizer, o Fabrício Queiroz é o pivô dos esquemas de rachadinha do senador Flávio Bolsonaro, do 01, né, do filho mais velho do Jair Bolsonaro. Aquele esquema da Alerj, né, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em que funcionários fantasmas e laranjas devolviam todos os meses parte do que recebiam dos seus proventos, seus salários, para a conta pessoal do Queiroz e do próprio Flávio Bolsonaro. O Queiroz estava sumido, né? Esse era um dos grandes enigmas do Brasil atual. Cadê o Queiroz? Talvez seja uma das perguntas mais feitas de um ano para cá, pelo menos. E hoje ele foi preso, estava realmente escondido, na casa do advogado da família Bolsonaro, quer dizer, conexão maior do que essa não pode haver, né? É muito irônico, né, que nada como um dia após o outro, né? Essa terra plana, ela insiste em girar. O cara estava em Atibaia, né? Atibaia, que foi muito falado, aquela coisa do sítio de Atibaia do Lula, não sei o quê. O cara estava lá escondido em Atibaia. Tá preso, tá sendo encaminhado agora para Bangu, né? Passou primeiro por Benfica, né? E agora tá indo para Bangu 8, claro. E o Queiroz, meu velho, é um arquivo, né? Que, se não tomar cuidado, vira um arquivo morto, como foi aquele miliciano morto lá na Bahia, né? Esqueci o nome dele, o Adriano, né?
Então, o Queiroz tem tudo para ser um Adriano da vida, um Adriano da Nóbrega, se não me falha o nome do cara. Então, o Queiroz é um arquivo, né? Vivo ou morto, ele é um arquivo, né? Então, se ele resolve falar o que sabe, nós teremos aí muitas complicações, mais complicações para a família Bolsonaro, né? Você que me acompanha nas minhas lives, acompanha no meu canal, é meu aluno ou já foi meu aluno, não está nem um pouco surpreso com isso que eu estou dizendo, porque eu sempre disse, o Bolsonaro sempre esteve envolvido em todos os esquemas. Acreditar que o Bolsonaro representava a nova política, que o Bolsonaro não faria os conchavos, não se aliaria ao centrão, não venderia cargos, não faria toma lá da cá, não estivesse envolvido em esquemas de corrupção, tem que ser muito ingênuo um ano e meio depois para continuar a acreditar nisso. Mas eu conheço muita gente que apesar de tudo, ainda mantém-se firmes ali, né, no propósito de apoiar o mito. Mas como todo mito, a palavra mito deriva de mentira, né? Ela está sendo escancarada. Bom, a prisão do Queiroz, esse é um assunto que nós veremos com certeza a exaustão a partir de hoje. Que mais? O Weintraub, ou Vai-Tarde, né? A palavra Weintraub, não sei se você sabe, em alemão ela traduzida significa Vai-Tarde, né? É claro que não, mas aqui ficou um trocadilho legal, né? O Weintraub se demitiu. Não, foi demitido. Na verdade, ele teria anunciado que estaria deixando o governo, mas ele de fato foi demitido. O Weintraub, que para o Eduardo Bolsonaro foi o melhor ministro da educação de todos os tempos, eu quero lembrar a vocês os 14 meses de gestão, né? É muito mais uma digestão, né? Uma má digestão tão engraçadinho, né? Do Weintraub à frente do Ministério da Educação. Queridos, eu enumerei algumas coisas aqui para não perder o foco, até porque nosso tempo aqui é curto, né? Eu poderia falar do Enem, o pior Enem de todos os tempos. É muito irônico, é muito curioso, esses caras morrem pela boca, né? Ele havia dito que faria o melhor Enem de todos os tempos no ano passado, 2019, foi, né? Foi o pior Enem de todos os tempos. Nós tivemos escândalos envolvendo o gabarito antecipado das provas, tivemos gabaritos errados, tivemos revisão de gabarito, tivemos uma verdadeira enxurrada de processos judiciais para revisão de gabarito, né? Isso é o Weintraub, isso no que tange ao Enem. Continuando sobre o Enem, depois tem mais coisa aí. O Enem 2020, por tudo que representou a pandemia, o Enem foi adiado. Mas o adiamento do Enem, que era inevitável, que era o mínimo que se esperava fazer, não foi uma decisão do Weintraub. Foi uma decisão do Congresso. Na verdade, o governo resolveu adiar porque o Rodrigo Maia ameaçou que se o governo não tomasse a posição, o Congresso tomaria, né? Entendeu? Então, com relação à gestão do Enem, claro que ele teve que mudar a data por causa da pandemia, ele foi atrasado de novo, sem time, sem percepção. Esses 14 meses à frente do Ministério da Educação, estava lendo aqui, foram os 14 meses de mais subutilização dos recursos do Ministério da Educação. Ele ficou 14 meses praticamente em rede social. Ele ficou 14 meses comprando briga com Deus e o mundo. Ele ficou 14 meses com aqueles discursos, né, de ódio, falastrão que ele tem. E a gestão, por exemplo, da educação foi um fiasco. Então, ao contrário do que o Eduardo Bolsonaro declarou numa rede social, Weintraub entra para a galeria, se não do pior, de um dos piores ministros da educação que nós já tivemos na história republicana. Mas eu lembro mais, o Weintraub comprou briga com a China, lembra aquela publicação que ele fez, usando ali a linguagem do Cebolinha para criticar a China, um absurdo, porque evidentemente, a China é o maior parceiro econômico, já falamos disso em outras lives, né? A China é o maior parceiro econômico do Brasil, tem grandes investimentos no nosso país, criou um mal-estar diplomático muito grande, né? Então, tem aquilo, né? Ameaças ao STF, naquela reunião lá do dia 22 de abril, né? A última reunião que o Moro participou, em que ele disse que teria que prender esses vagabundos do STF. Tá enrolado o Weintraub, velho. Porque agora, perdendo o status de ministro, ele perde também o foro privilegiado, né? E está rolado no processo das fake news e de movimentos de ódio, movimentos antidemocráticos. Há uma enorme chance do Weintraub ir para a cadeia, né? Que eu acho que é o lugar que é devido a ele, né?
Que mais? Comentários que desagradaram a comunidade judaica. Outro dia ele chegou a comparar uma ação da Polícia Federal com a Noite dos Cristais. A Noite dos Cristais foi um evento na Alemanha, onde os judeus iniciaram todo o processo de perseguição, os nazistas iniciaram todo o processo de perseguição aos judeus, atacando lojas, sinagogas, prendendo pessoas, matando pessoas. É o início, é o prenúncio daquela tragédia que mais tarde nós estudaremos como o Holocausto, né? Então ele chegou a comparar aqui uma ação da Polícia Federal baseada num princípio jurídico legal contra pessoas que estão cometendo crimes virtuais, camufladas de liberdade de expressão, e chegou a comparar isso com a Noite dos Cristais. A comunidade judaica internacional reagiu muito mal a esse comentário, né? Corte de verba para as universidades o ano passado, como forma de retaliação. Tentativa de intromissão na escolha dos reitores das universidades esse ano, né? Que foi derrubado pelo Senado. O Alcolumbre devolveu a medida provisória para o governo, ela sequer foi apreciada, né? Tentativa agora a última medida do Weintraub, hoje, que já sabendo que ia deixar a pasta, né? Ele colocou abaixo uma medida, ele acabou com uma medida que garantia cotas para negros, indígenas e pessoas em condição de vulnerabilidade para pós-graduação nas universidades federais. Então, assim, é um pacote de maldades com relação à universidade. Universidade que ele atacou permanentemente ao longo desses 14 meses. Universidade que ele diz que era um centro de balbúrdia, universidade que ele diz que cultivava maconha, coisas assim, né? Inacreditáveis. A gente deixa registrado aqui, eu não estou falando nenhuma novidade para você, mas isso fica, né? Futuramente alguém vai ouvir isso aqui e vai, mas inacreditável, não é possível que em 14 meses esse cara teve condições de fazer tudo isso, né? Para a gente finalizar, meu projeto aqui é 20 minutinhos para não ficar tão cansativo, eu gostaria de falar também, deixando um pouquinho o Brasil, né? Falar sobre o Trump. Está sendo publicado agora pelo ex-assessor de segurança nacional do Donald Trump, um cara chamado John Bolton. Esse cara resolveu fazer um livro de memórias, né? E contar tudo que viu ao lado de Donald Trump. É um estardalhaço. O Trump fez de tudo para que esse livro não fosse publicado. E o cara está contando um monte. Dentre as coisas, é o livro mais aguardado nos Estados Unidos, dentre os pontos que o John Bolton apresenta, que são altamente comprometedores, é a proximidade do Trump com a China. Você vê o que é o negócio, o que é cortina de fumaça, né? O Trump dando a entender para o mundo todo aquela guerra fiscal com a China, aquela coisa de que ele não vai tolerar, não sei o quê, de que a China isso, a China aquilo, mas nos bastidores o ex-assessor de segurança nacional, o John Bolton, num livro que está sendo publicado agora nos Estados Unidos, ele está dizendo que o Trump pediu claramente ao Xi Jinping, que é o governo chinês, para interferir na reeleição dele, Donald Trump, esse ano. Ou seja, mais uma vez o Donald Trump usando forças externas para definir a eleição dos Estados Unidos. Não se esqueça que foi aberto um processo de impeachment contra o Trump, né, que passou pelo Congresso, mas não passou pelo Senado, exatamente de intervenções da Rússia, do Vladimir Putin, na eleição dele em 2016. E agora, nesse ano de eleição, o John Bolton revela para os americanos estupefatos de que o Trump buscou, junto à China, celebrou uma espécie de pré-acordo com o governo chinês para ele interferir na reeleição dele. Como seria isso? Segundo o relato aí do ex-assessor, o Trump pediu ao governo chinês que nos meses que antecedesse a eleição, a China aumentasse muito a compra de soja e de produtos agrícolas, porque é um dos fortes, digamos assim, uma das fortes bases eleitorais que o Trump tem, está nesse segmento. Então que a China comprasse mais soja, mais produtos agrícolas, aumentasse a sua relação econômica com os Estados Unidos, para que economicamente isso fosse um bom espelho para o Donald Trump. Mas isso, obviamente, o americano não acata um negócio como esse. Trump, mais uma revelação para eu terminar. Trump e Venezuela. Também no livro do John Bolton, o Trump chegou a declarar que a Venezuela é dos Estados Unidos. Então, todas as articulações de bastidores para derrubar o Nicolás Maduro, né?
e que quase nada tem a ver com a má gestão do Maduro ou com a ditadura do Maduro, tem a ver com os interesses americanos na Venezuela. Eu escrevi um livro, publiquei semana retrasada, e lá tem um capítulo sobre a Venezuela, o livro O Curso da História, né? E lá tem um capítulo sobre a Venezuela e eu falava exatamente isso, né? Não tem a ver se o Maduro é ditador, não, até porque uma terceira denúncia que esse livro faz, que ainda está sendo publicado, mas já numa prévia ele revelou, é que o Trump apoia regimes ditatoriais pró-Estados Unidos, como, por exemplo, a Arábia Saudita, um regime extremamente ditatorial, e o próprio Recep Erdogan na Turquia, tá? Que o Trump teria celebrado com ele alguns acordos também ali nos bastidores, e passando pano para as ações arbitrárias ditatoriais do Erdogan na Turquia, tá? Está sendo muito questionado por lá. Beleza? Então não tem a ver com essa coisa de que o Maduro é um ditador, porque ditador por ditador, o Trump é aliado, né, da família Saud na Arábia Saudita, é aliado, né, do Recep Erdogan, da própria China, que é governada por partido único, a quem ele recorreu e pediu apoio, né? E a questão da reeleição. Ele diz também no livro que o Trump tem uma verdadeira obsessão pela reeleição, de que todas as suas ações políticas, de que todos os seus comentários têm a ver com a reeleição. Então o Trump mais do que qualquer político, na verdade, cada presidente americano está preocupado com a reeleição, não é uma coisa só do Trump, mas que ele teria usado todos os meios para que essa reeleição fosse garantida. Está difícil, está muito difícil para Donald Trump, está muito difícil para Jair Bolsonaro. Essa dupla que parecia ser, né, a dupla brilhante há 2 anos atrás, né, 1 ano e meio pelo menos com o Bolsonaro e há mais tempo com o Trump, parecia mesmo que esses dois caminhariam de mãos dadas por mais 4 anos de mandato cada um, e está ficando cada vez mais difícil entender essa relação se sustentar, né? Aqui no Brasil, por exemplo, há quem diga que o governo Bolsonaro não termina o 2º ano de mandato. Nos Estados Unidos, a chance do Trump não ser reeleito é muito grande, por vários aspectos. A forma como lidou com a pandemia, a forma como lidou com aqueles movimentos, nós já falamos aqui do George Floyd, as revelações agora do John Bolton, dentre outras tantas presepadas. E para finalizar nossa fala, eu acho bacana terminar com a frase da sobrinha do Trump, que também está lançando um livro nos Estados Unidos, e nesse livro ela considera que Donald Trump, o seu tio, é o homem mais perigoso do planeta Terra. Legal? Continue no nosso canal e semana que vem a gente faz mais um levantamento aí, né, dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Não tenha dúvida, muita água vai passar debaixo da ponte, tá? Um abraço para você.